Agora sim, vamos para a nossa entrevista do dia, sem mais delongas, porque a Giovana Sartório já está conosco. Ela é especializada em o quê? Em cooperação internacional, em direito internacional, melhor dizendo, e ela vai nos falar sobre a Lei Magnitsky, é advogada membro da Comissão de Direito Internacional do Paraná. Giovana, muito bem-vinda, você direta, porque a gente tem pouco tempo. Nos dê uma ideia de onde está situada agora na escala de sanções. A Lei Magnitsky, ela tem várias gradações, vários níveis. O Alexandre de Moraes foi sancionado nesse primeiro nível, que proíbe as transações financeiras nos Estados Unidos, contas, operações em dólar, mas ainda não no Brasil. Só que essa decisão do Dino já nos prepara para um possível amanhã com sanções também no Brasil. E ele fala, olha, os bancos só podem sancionar o ministro Alexandre de Moraes no Brasil se houver decisão do Supremo Tribunal Federal. Como é que fica? Explica para a gente como se situa e o que essa decisão do Dino impõe. Perfeito, Amanda. Muito obrigada pela oportunidade e um bom dia a você e a toda a sua equipe. Amanda, nós estamos agora realmente nesse primeiro nível, né, de sanções que afeta diretamente o ministro Alexandre de Moraes, com restrições de investimentos e cancelamento de vistos, né? Mas a legislação Magnitsky, ela tem uma ferramenta muito mais poderosa, que pode gerar um efeito cascata, que é isso que preocupa muito o mercado financeiro, né? Esse efeito cascata inicialmente vem com o bloqueio de relações comerciais do próprio ministro, né? Mas ele pode afetar os bancos. Se os bancos começarem a aplicar as sanções aqui no Brasil, que poderia ferir a nossa soberania nacional, a perderem correspondentes bancários em outros países, né? Excluir algumas instituições do sistema SWIFT, que, claro, passaria aí por uma decisão de diversos outros países, né? Porque o SWIFT está na Bélgica e tem uma relação com União Europeia, Japão, Estados Unidos, seria uma consequência ainda mais gravosa, mas o mercado financeiro já está falando sobre esse risco, as instituições financeiras estão se preparando para tomar um caminho, né, que elas estão agora entre a cruz e a espada, né? Então, o maior risco, a ferramenta mais poderosa dessa legislação é o efeito de contaminação, que pode atingir setores, inclusive, do mercado, Amanda. Entendi, Giovana. Então, a gente está aí diante de uma escalada. Agora, essa decisão do Dino, muita gente entendeu que ela diz assim, o óbvio, né? Que você precisa respeitar a soberania nacional, mas há um possível meio termo em que o mercado e o STF podem chegar para cumprir essa decisão? Há algum precedente que isso tenha acontecido em outros países? O mercado vai obedecer a quem, afinal de contas? Ao que é imposto pelo Supremo Tribunal Federal ou a legislação estrangeira, que caso ele não cumpra, pode ser alijado aí do sistema SWIFT, como você disse, ou então proibido de fazer operações em dólar, linhas em dólar. Imagina, tanto banco que provê crédito para exportação, por exemplo, todas as transações financeiras passam pelo dólar, quer dizer, o prejuízo pode ser gigantesco para qualquer um desses bancos. Sem dúvida, né? A principal moeda de comercialização internacional é o dólar, né? Mas, Amanda, é muito difícil para o juiz, né, e para as instituições bancárias resolverem este assunto sozinho, né? Ontem, o ministro Flávio Dino fez, inclusive, uma complementação à sua decisão, diferenciando, inclusive, o que são as decisões estrangeiras, né? E ele também trouxe uma diferenciação, o que são as decisões de caráter internacional, então, o que o Brasil tem que adotar e o que tem que ser homologado pelo STJ, ele deixou isso bem claro, mas o grande problema que nós vemos aí é quem é que vai decidir, quem obedece a quem, né? E a minha visão é que a nossa diplomacia tem que entrar em campo, ela já está em campo, mas ela tem que entrar em campo para resolver essa celeuma, porque realmente a soberania do nosso país é o tema tratado na principal decisão do Flávio Dino, né, de segunda-feira, esse é o tema principal, mas os bancos ficam nessa insegurança jurídica também. Então, me parece que é um campo muito válido para a diplomacia brasileira atuar, Amanda.
Eu fico imaginando quem pode arbitrar isso também, Giovana, porque por outro lado a gente vê que há uma instrumentalização da lei Magnitsky, ela não foi criada com essa finalidade. Ela pune facínoras, violadores em série de direitos humanos, pessoas responsáveis pelo sequestro, pela morte de milhares de crianças, de pessoas ao redor do mundo, ninguém com o perfil de Alexandre de Moraes. E o governo Trump resolve fazer um uso político dessa legislação. Ela não foi feita para isso, mas, afinal de contas, as empresas americanas, como Rafael Maffei, professor da USP, sugeriu na abertura, e que eu relatei, tem alguma, poderia ter alguma voz nisso? Se empresas brasileiras com operações lá entrarem na Justiça dos Estados Unidos, essa poderia ser uma saída? Por quanto tempo isso pode se arrastar? Realmente a legislação ela veio em defesa de um advogado russo, né, que o escritório dele trabalhou para uma empresa britânica com um sócio americano e que houveram diversas violações de direitos humanos, né. Ele identificou uma operação de corrupção muito grave na Rússia e foi preso por isso e veio a falecer depois. E essa legislação ela tem esse espírito de punir pessoas que geram riscos à soberania de seus países, né, de corrupção, e, e realmente nós vemos aí uma aplicação ligada à política, né? E os precedentes que nós temos é uma lei recente, né, de 2016 com algumas modificações depois. Então nós não temos precedentes, Amanda, de pessoas que conseguiram contornar efetivamente e com rapidez. Eu acho que você fez um bom apontamento na abertura do programa, que o mercado é ansioso, né? Nós estamos 8 horas da manhã já falando sobre os reflexos, né, que nós teremos do dia. Então, existem mecanismos nos Estados Unidos de defesa contra a aplicação das sanções, mas são mecanismos que demoram, é um processo judicial, né? Que nós temos aqui no Brasil, nós vemos às vezes quanto tempo um processo demora. Então, realmente é um trabalho de diplomacia brasileira para contornar, ser um pouquinho essas relações e buscar saídas em conjunto entre instituições financeiras, judiciário, né, e o governo americano, porque Giovana, realmente o espírito da legislação não é aplicação política.